Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Direito e Família Atual. Eu sou a doutora Rosa Poza, conversando hoje com vocês a respeito de direito de família. Sim, atendendo a um pedido em particular de um consulente com relação ao último vídeo, se eu não me engano, que eu publiquei sobre guarda. A pessoa me pediu, doutora, não vou lembrar agora o nome do seguidor, mas a pessoa me pediu, doutora, por favor, comente a respeito de direito de visita com relação a adolescente de 12 anos. E vou tratar disso hoje com vocês. Antes, porém, já que você está passando por aqui, não esqueça de deixar o seu joinha aqui. Se você é novo, se inscreva no canal. A você que já está aqui me acompanhando, muitíssimo obrigado por sua companhia. Você é muito importante e vamos tratar do nosso assunto de hoje. Gente, a gente sabe que o jovem, quando chega ali por volta dos seus 11, 12 anos, eu tenho repetido em algumas oportunidades para vocês, que eles já são ouvidos em juízo, né? Ou seja, eles já têm opção de escolha, se querem ficar com o pai, se querem ficar com a mãe, às vezes tem uma possibilidade de eventualmente mudar de guarda e para um outro parente, ou às vezes com um avô, com um tio, etc. Ora, se o adolescente tem essa opção de dizer para o juiz, de ser ouvido pelo juiz com quem ele quer ficar, imaginem vocês no que diz respeito à questão da visitação. E aí a gente vai voltar um pouquinho ali à primeira infância, né, do 0 aos 7 anos. Nessa faixa etária, do 0 aos 7 anos, nesse primeiro momento, a criança ela quer muito estar ali com o pai. Vamos tratar aqui, vamos dizer que se trate ali de uma criança que ficou com a guarda materna, ficou sob a guarda materna e o pai eventualmente visita essa criança. Então, nesse primeiro momento, do 0 aos 7 anos, ali na primeira infância, tudo é uma graça, né? Então ela convive a semana inteira com a mãe e chega ao final de semana, a cada 15 dias, ir para a casa do pai, ir num parquinho, ir numa lanchonete badalada, tudo pode parecer uma brincadeira e tanto, né? Tudo é muito engraçado, tudo é muito prazeroso, tudo, às vezes até um passeio de carro, às vezes a mãe não tem carro, só o fato do pai estacionar na porta da mãe, botar a criança ali dentro do carro e falar, vamos passear com o papai, vamos passar o final de semana com o pai, já é motivo de alegria. Por quê? Porque naquele final de semana, às vezes não vai ter que estudar, não vai abrir o caderno, não vai levar a bronca da mãe, a mãe não vai mandar tomar banho, não vai botar para fazer lição, olha, tem que dormir cedo porque amanhã tem escola para ir. Então, aquela coisa meio desagradável que compete ao guardião, porque tem ali aquela obrigação de estar chegando junto por conta dos horários escolares, das atividades que estão obrigatórias ali para a criança, no final de semana geralmente não tem. Então, para aquela pessoa que fica ali com a visitação, e com relação à criança, fica aquela coisa mais agradável. Então, nessa primeira fase, a primeira infância, até um pouquinho mais além, vamos chegar ali aos 8, 9 anos, tudo é brincadeira, tudo é festa. E por que depois começa a complicar? Vamos lembrar da nossa infância, né? Vamos lembrar da nossa infância, da nossa adolescência. Todos nós, um dia, já desejamos fazer parte de determinados grupos, que quando a gente estuda, esqueci agora o nome da matéria, vou me lembrar e eu volto já ao assunto aqui para vocês. Tem uma determinada disciplina no primeiro ano do curso de Direito que a gente estuda sobre as castas sociais, né? Que nada mais são aqueles grupos sociais onde as pessoas se inserem em determinadas fases da vida, né? Vamos chamar aí vulgarmente de tribos. Então, a criança que já passou dos 8, está chegando, beirando ali os 9 anos, ela já começa a fazer parte dos grupos dela. Então, ela tem aquele grupo das brincadeiras, dos trabalhos escolares, tem uma certa afeição, uma certa afinidade com aquele grupinho dela, que muitas vezes, pelo fato de estudar a semana inteira com aquele mesmo grupo, ter aquelas atividades reiteradamente durante a semana inteira, acabam combinando. Vamos no final de semana na lanchonete? Final de semana vai ter aniversário de fulano, vamos junto?
né? Pede para sua mãe e tal. E aí começam os acordos, por quê? Porque elas já começam a se enturmar. A família deixa de ser o centro e a necessidade daquela criança passa a ser esses grupinhos desses amigos. Ela começa a fazer parte de uma outra tribo ali. E isso nem sempre está diretamente ligado ao fato dela não gostar mais do pai. E isso vai avançando. Aí chegamos na adolescência, 11, 12 anos. Aí que ela já tem compromisso firmado mesmo para o final de semana. Estudou a semana inteira. O adulto que é o guardião ficou no pé dela. Estuda, o horário da escola, vai tomar banho, é hora de comer. Agora tem que fazer não sei o quê. Olha a lição, amanhã tem prova, não sei o quê. Ou seja, todas aquelas obrigações que ela teve durante a semana, final de semana é relax. Ela vai poder descansar. E qual o que ela planejou para o final de semana? Muitas vezes um encontro com os amigos, uma festinha, um aniversário, e essa combinação, essa agenda para o final de semana, às vezes não inclui aquele pai que quer visitar. Não sei se eu consegui atingir aquilo que vocês tinham como expectativa do que eu entendo que é a visitação quando a gente fala de um adolescente de 11, do pré-adolescente e do adolescente de 11, 12 anos e por aí vai. Porque é assim que acontece. Ué, doutora, como é que você sabe? Ué, não só eu já fui adolescente, como eu já tive 2 filhos adolescentes. E independente do pai e a mãe serem separados, o filho vai passar por essa fase. Quer o pai esteja junto com a mãe, quer esteja separado. Entenderam? A única diferença é que se o pai e a mãe estiverem juntos, eles vão passar por essa fase onde o filho prefere os amigos junto com o pai e a mãe. O pai e a mãe estão junto ali convivendo com essa dificuldade. Se o pai e a mãe estiverem separados, no final de semana que o pai tem que pegar a criança, o adolescente, ele vai falar, eu não quero ir. E aí, às vezes, começa o problema. Às vezes o pai começa a achar que a mãe está fazendo a cabeça do adolescente. E não é, ele já está com a cabeça dele, ele tem outros interesses. Aí, tô chegando nos 7 minutos aqui, por favor, assista até o final, que é interessante, pergunta de vocês mesmo. Olha só. Gente, o que acontece? Não é momento de brigar. Por mais que a gente perca a paciência, que a gente ache que é chato, é enfadonho você ter que estar repetindo as mesmas coisas. É hora de procurar entender esse momento que o adolescente está passando, porque é um momento que ele precisa muito do apoio do pai e da mãe. Não dá para a gente falar, eu não quero saber, eu vou largar para lá. Não dá. É um momento perigosíssimo. Então, é o momento que tem que conversar com o adolescente. Olha, é importante visitar o pai, ainda que não seja para o pernoite, mas para ficar um pouquinho ali com o pai, para bater um papo, trocar uma ideia, explicar como é que foi a semana, as dificuldades que está tendo na escola, o que está planejando fazer, o que aprendeu, as dificuldades que teve ali naquela semana, às vezes até mesmo a dificuldade que está tendo ali no diálogo com a mãe. Tudo isso é importante conversar com o pai. Para quê? Para que ele saiba que ele também tem o apoio do pai, sem sentir aquela obrigação, eu tenho que visitar meu pai. Entenderam? Doutor, e se ele não quer ir com o pai? Tem que conversar com o adolescente. Esse é o papel do guardião, de entender que o filho precisa da mãe, que é guardiã, mas também precisa do pai. Ah, por que você falou todo esse sermão da montanha? Para que você entenda que as coisas têm um começo. E tem um começo para a criança, filho de pai separado e filho de pais casados também. E aí chegamos até esse momento da adolescência. E quando a gente sabe que isso acontece em todos os lares, a gente consegue imaginar o cenário e conversar com os nossos filhos, certo? Estou falando tudo isso para quê? Para evitar que vocês tenham que ir para a justiça, tenham que pedir para o juiz para alterar a visitação. Por quê? Porque já são adolescentes, gente. Vai criar uma discussão, às vezes, desnecessária, porque no final das contas não vai conseguir obrigar esse adolescente a ir visitar o pai se ele não quiser ir. Né? Vai ter que resolver na base da conversa, na base do diálogo, tentando fazer ele entender que a participação do pai na vida dele é importante. E às vezes é mais fácil
atrair esse pai para a vida da criança do jeito que ele pode oferecer do que o contrário, né? Porque ele está numa fase onde o mais importante não é a família. Acabei de explicar para você. Ele está fazendo parte de uma outra tribo, né? Ele quer os amigos dele, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não saiam daqui sem deixar o joinha de vocês, sem se inscrever aqui no canal. E eu me encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.